dia, irmãos, graça e paz. Bom dia. Bom dia, graça e paz a todos. Que Deus esteja nos abençoando em mais um dia de vida, mais uma manhã deste domingo, mais uma semana que se inicia. Que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de nós em mais essa semana que se inicia. Vamos estar neste momento falando com Deus, abaixando as nossas cabeças, fazendo a oração de gratidão a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, ó Deus, primeiramente pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, por o Senhor ter cuidado de nós, ter nos dado o privilégio, Pai, de sermos livres para Te adorar, para Te exaltar, para dizer quão grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça nos alcançar, obrigado pela Tua misericórdia nos alcançar. Abençoa grandemente todas as igrejas que estão reunidas neste momento, Pai. Receba aqui o nosso culto de louvor e adoração, receba os nossos louvores e abra os nossos corações, abra as nossas mentes para receber, ó Pai, a Tua palavra. Abençoa a vida do Teu servo, unge com Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possa transmitir o recado que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã de domingo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. O Salmo 15, eu quero deixar essa leitura inicial. Salmo 15. Podemos ler juntos, né? Salmo 15, estarei lendo os ímpares e os irmãos respondendo com os pares. O 1 diz: Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Fica aqui o Salmo 15, essa leitura inicial nesta manhã. Vamos entoar o hino do nosso inário, hino de número 3. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa o Teu louvor aqui. Hino de número 3. Seus encargos
fazer mais uma oração, pedir para ela estar elevando a Deus essa palavra de oração. Paizinho amado, te agradecemos por estar na tua presença mais uma vez, juntamente com os nossos irmãos. Te agradecemos pelo sustento do teu dia, pela bênção, pela proteção, e do teu amor que nos envolve, Pai. Te adoramos de todo o nosso coração, estamos na tua presença, para render louvores a ti, render mais a tua palavra. Fala aos nossos corações através da tua palavra, abençoa as nossas vidas, e abençoa todas as igrejas que estão reunidas no teu nome, Pai. Que o Evangelho possa se propagar, mesmo em um período tão difícil, as pessoas sofrem, as pessoas estão tristes, precisam ouvir de ti. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de todas nós. Que sejamos sempre bênção na vida de todas as pessoas também, Pai. Ser conosco, nos abençoando e falando conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos fazer mais uma leitura no livro de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 19 ao 30 do capítulo 5 de João. João, capítulo 5, do versículo 19 ao 30. Jesus explica a sua missão aqui na terra, né? Jesus é o nosso Salvador e ele vai fazer aqui nesse texto a explicação, o porquê ele veio, né? João 5, do 19 ao 30, vamos ler como anterior. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta disputará, para que os maravilhes. Pois assim, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. A fim de que todos os honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honrará o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como eu julgo. O meu juízo é justo, porque eu não promulgo a minha própria vontade, e sim aquele que me enviou. Amém, né? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Amém. Os irmãos podeis assentar? Passando para o momento de avisos, Clecir pede para avisar que amanhã às 19h30 haverá uma departamental da SAF aqui no templo. As irmãs estão convidadas, depois também estará no grupo de WhatsApp recebendo aí o convite. Mais algum aviso? Pastor? Mais nenhum outro aviso? Nós vamos entoar mais um hino do nosso inário e ao som... é quarta-feira, reunião da Junta Diaconal, às 20 horas aqui no templo. Obrigado, Silas. Eu achei que era para me falar para o Júnior, não era para avisar. Desculpa.
Então, quarta-feira, reunião da Junta Diaconal às 20 horas aqui no templo. Ao som do hino 19, nós vamos também receber os nossos dízimos. Você que veio preparado para a entrega dos dízimos, poderá estar depositando aqui no gasofilácio. Hino 19, ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que te recebem todo o bem. Vamos então em pé? Contribuindo para a tua obra, devolvendo ao Senhor os dízimos. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando, Deus, esses dízimos, para que a tua obra, Senhor, cresça cada dia, Pai. E que o Senhor esteja abençoando cada família aqui, suprindo suas necessidades, ó Deus, esteja dirigindo a vida de cada lar, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa essa reunião. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podeis assentar. Eu passo neste momento a palavra ao pastor. Alô, meu bom dia a todos. Ô Gustavo, você pode fazer um favor para mim? Dá uma chegadinha aqui. Gustavo vai distribuir aí as apostilas. Nós estamos hoje na lição de número 11. No livro é o capítulo 10. A lição é 11, mas no livro é o capítulo 10, tá? Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. E
nós vamos focar a nossa leitura no versículo 13. Focar a nossa leitura no versículo 13 de Efésios, capítulo 6. Os irmãos podem ler com o pastor? Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tenho sempre falado que nós estamos estudando esse livro do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, né? E se alguém ainda quiser adquirir, o pastor poderá comprar para você, tá? Nós já temos conversado sobre a batalha espiritual, o que você precisa saber sobre batalha espiritual, que é o tema do livro. E é basicamente tomado Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, e logicamente a gente estuda outros textos, mas sempre com esse foco, a batalha espiritual, né? E hoje nós vamos focar nessa expressão dia mau. Hoje nós vamos trabalhar com isso. Então nesse capítulo abordamos o que o apóstolo Paulo chama de o dia mau, aí no verso 13. A Bíblia nos ensina, como já vimos, que Satanás e suas hostes nos atacam de maneira incessante, de maneira cruel, de maneira astuta e também de maneira sutil, não é? Ataca a igreja, ataca os crentes, porque aqueles que não são crentes já estão perdidos. Ele tem um sistema e esses estão andando de acordo com esse sistema. O problema é quando alguém se converte. E aí ele sai desse sistema, começa a fazer parte da igreja de Cristo, começa a promover o reino de Cristo, né? E Satanás quer derrubá-lo, destruí-lo, no sentido de destruir a sua fé, o seu relacionamento com Deus, e se possível infligir a ele a morte espiritual. Observe que eu falei se possível. Aqueles que são eleitos, isso não é possível, porque Deus vai guardá-lo. Não é? No entanto, muita gente entra na igreja sem ter uma experiência de conversão genuína, de novo nascimento genuíno, né? Então, querendo nos derrubar, querendo nos destruir, querendo nos afastar de Deus por meio do pecado, Satanás então lança sobre nós os seus ataques. Paulo faz referência a ocasiões em que esse ataque maligno se faz sentir de uma maneira muito mais intensa, que é então esse dia mau. O pastor Augusto Nicodemos está nos apresentando a esta realidade. Esse seria um tempo específico na nossa vida, de crente, em que Satanás lança um ataque mais duro. A razão pela qual nós devemos tomar toda a armadura de Deus e ficar preparados, diz Paulo, é que haverá de chegar este dia mau. Esse dia mau pode ser na sua velhice. Você já viu como a velhice é dura? Não é? Mas pode chegar também na sua juventude. Pode chegar no seu tempo de pai e mãe. E ele pode vir de várias formas. Não é? Mas o que Paulo está dizendo é que há de chegar o dia mau, em que devemos resistir, vencer e permanecer sem abalo. A armadura para o dia mau é o tema de hoje, especialmente trabalhando em cima do versículo 13. Então, começamos aí, como está na sua apostila, resistindo no dia mau. Na nossa batalha contra Satanás, o crente deve estar mais preparado para se defender do que para atacar. O pastor Augusto Nicodemos tem dito que essas armas aí, quase que todas elas,
são armas de defesa. Tem sido proposto para nós pelos adeptos da batalha espiritual, não é que a batalha espiritual é a igreja atacando, mas quase todas as armas aí de Efésios capítulo 6, elas são de defesa, para que o crente, para que a igreja possa resistir nesse chamado dia mau. É o diabo que tenta derrubar o crente, e não o crente que tenta derrubar o diabo. Porque Satanás, o diabo, já foi derrotado na cruz e na ressurreição, não é? Em um sentido, no capítulo 5, verso 16, Paulo diz que todos os dias são maus. Na vida do crente, todos os dias são maus, porque os dias bons ainda não chegaram. Eu acho que é a pilha de Carlos. Então, para os crentes, todos os dias são maus. Porque o dia de não haver mais choro não chegou ainda, né? Então, nós vivemos num mundo caído, em que, de certa forma, todos os dias são maus. No entanto, o dia mau pode ser definido como períodos da nossa vida, em que Satanás desfere um ataque mais veemente, mais arrebatador, mais impetuoso do que em outras situações, em outras ocasiões. Não que Satanás só nos teste nesses dias, mas existem dias piores do que outros. Então você tem aí, quando Paulo fala no verso 13, ele coloca um artigo definido antes da expressão dia mau. O artigo definido o, diferente do artigo indefinido uns, umas, não é? E esse artigo dá a entender que refere-se a uma situação específica. Um exemplo disso nós temos na vida de Jesus, quando na tentação no deserto. Lucas capítulo 4, versos 1 a 13. Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando, não é? E os ataques de Satanás vêm dentro dessa realidade. E Satanás vem então e ataca. Qual é a primeira tentação? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Que mal há? Afinal você é Deus, usa o poder. Quem assistiu aí o filme O Todo-Poderoso, né, viu lá um uso bem satírico, né, bem zombador do poder de Deus, né? E a proposta para Jesus foi: usa o poder de Deus, usa o seu poder de Deus, né? Você não é filho de Deus? Prova para você mesmo, não é? Depois das outras duas tentações, diz lá o texto que Satanás se afastou, esperando o momento de voltar ao ataque. Satanás deve ter julgado que Jesus estaria mais vulnerável em seus ataques enquanto sozinho no deserto, após um jejum prolongado. Então vamos pensar assim: na nossa caminhada normal, nós temos tentações do sistema, nós temos tentações dos nossos companheiros de vida, dos outros seres humanos que vivem entre nós, mas temos também tentações de demônios, não é? Mas há um tempo em que Satanás vem com força maior. Eu, pensando sobre esse texto, não é? Jesus, durante toda a sua vida, sofreu tentações. Quando ele era criança, como a Luana, ele sofreu tentações. Quando era pré-adolescente, como o Juninho, entrando na adolescência, ele sofreu tentações. Quando era jovem, como o Gustavo, sofreu tentações. Adulto, como o Silas, sofreu tentações. E se ele chegasse a ser idoso, como o seu Saulo e Amida, sofreria tentações, né?
Mas teve dois momentos específicos. Esse momento da tentação e o Getsêmani, em que o ataque veio de uma maneira muito mais forte, muito mais dura, para que ele fugisse do seu propósito, não é? Muito bem, momentos de vulnerabilidade, em que nós estamos vulneráveis, enfraquecidos, podem transformar qualquer dia num dia mau. Quando estamos adoentados, quando passamos por crise financeira, quando perdemos um ente querido e ficamos deprimidos e abatidos, é a ocasião favorável para o diabo tentar nos levar a abandonar a confiança no amor e no cuidado do nosso Deus. Eu me lembro uma época em que eu encontrei 3 jovens que foram meus companheiros aí nos tempos de federação. Tocávamos juntos, cantávamos juntos nos encontros, e eu os encontrei vivendo um período depois da perda de 3 pessoas importantes da família, parentes, e eles estavam os 3 passando por um tempo de uma derrota muito grande. Me parece que os 3 foram restaurados. Mas estavam passando por aquele dia mau. Porque a perda de entes queridos, embora a gente saiba que vão para o céu, mas nós ficamos sem eles. Então é muito duro, muito doloroso, não é? E isso nos enfraquece, nos abate. Tá certo? Mas outras perdas aí, como nós já falamos, são ocasiões favoráveis, são uma ocasião em especial favorável para o diabo nos tentar para nos levar a abandonar a confiança no amor e no cuidado do nosso Pai Celeste. Quando estamos despercebidos, despreparados, desavisados, enfim, há uma variedade enorme de situações de que o diabo se aproveita para nos tentar de maneira mais intensa, para tentar fazer com que a gente abandone o Senhor Jesus, abandone a fé, não é? E abandone o amor para com o Senhor Jesus. Os puritanos do século XVII, nós estamos agora no século XXI, né? Então 4 séculos atrás, aí pelo ano 1600 mais ou menos, chamavam este dia mau de noite da alma. Diziam que nessas ocasiões é como se Deus retirasse a luz da sua face e deixasse os seus filhos por um pouco entregues aos poderes das trevas. Foi assim com Jó, capítulo 1 e capítulo 2, né, do livro de Jó, e com os discípulos de Jesus, Lucas 21, versos 31 e 32. Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, Satanás reclamou-vos para peneirar-vos como trigo. E aí vem a crucificação, vem Pedro negando Jesus, Judas se revelando traidor, né? A própria crucificação de Jesus, e os discípulos todos abandonaram Jesus. Aquela foi a noite da alma deles. Como eu falei aqui dos puritanos, esse entendimento dos puritanos se reflete na confissão de fé de Westminster. Eu não me lembro agora o capítulo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui nos registros do reverendo Augusto Nicodemos. O capítulo 18, no ponto 14 da confissão de fé de Westminster, usando 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31, ele diz que esse conceito está refletido na confissão de fé. Era a visão dos puritanos isso, né? Nessas ocasiões é como se Deus retirasse a luz da sua face e deixasse os seus filhos por um pouco entregues aos poderes das trevas. Reverendo Augusto Nicodemos narra que o seu dia mau, a sua noite escura da alma, foi o confronto com a teologia liberal, quando ele fazia os seus estudos, quando ele então estava só lendo teólogos de linha liberal
que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E existem professores de seminário que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E então, para ele, foi um período muito amargo, e ele clamou a misericórdia de Deus para livrá-lo daquela influência intelectual, porque tudo parecia muito lógico, tudo parecia muito certo. E ele foi clamando ao Senhor, e o Senhor o ajudou e o livrou, não é? Depois ele conversou com um professor, e esse professor indicou para ele alguns outros livros que ele leu e o fortaleceram. Então, quanta confusão trouxe ao seu coração essa teologia apóstata, infiel, incrédula, que com a sua sutileza abalou a sua fé na palavra de Deus. Mas essa batalha espiritual, segundo o reverendo Augusto, foi vencida aos pés da cruz em oração. E ele diz: o grande milagre é que Deus preservou a minha fé. Meu irmão, minha irmã, a sua fé não é preservada por você. O que você faz é clamar ao Senhor, pedir ajuda, mas é Ele quem preserva, tá bom? Muito bem. O crente não pode buscar ao Senhor incessantemente apenas quando já está vivendo esse dia mau. O crente precisa alimentar na sua vida uma caminhada de relacionamento com Deus. Por isso é necessário a oração, a leitura bíblica todos os dias. A falta de preparo antes desse dia mau chegar torna o crente mais vulnerável. Quando ele chegar, você não está preparado. Mas quando há uma busca constante pelo Senhor, mesmo quando as tempestades chegam com força, Ele permanece inabalável. Eu vou pedir para os irmãos abrirem aí Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. É um texto bem conhecido. Eu poderia só citar porque eu já lembrei do que ele se trata, mas nós vamos ler. Mateus 7, 24 e 25. Eu vou convidar todos os irmãos que acharam para lerem comigo esses dois versículos. Mateus 7, 24 e 25. Prontos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Edificar a nossa casa sobre a rocha significa a gente estar numa comunhão com Deus constante, através da leitura da palavra, através da oração, do relacionamento com os outros irmãos, do receber o ensino bíblico. Não é? Muito bem. Então, resistindo no dia mau, não é? Paulo nos mostra aí que vida cristã é resistência. E é lógico que nós temos que evangelizar, e quando nós evangelizamos, nós vamos entrar em confronto com o império das trevas, mas isso a gente vence pela proclamação da palavra. Agora, se a gente for sem estar preparado para resistir, aí nós corremos o risco de nós sermos abatidos, né? Então, é resistir, é guardar o seu forte. Guardar o seu forte. Muito bem. Agora nós vamos entrar na armadura de Deus, porque nós temos a realidade do dia mau, mas Paulo fala aqui: tomai toda a armadura de Deus, porque é a armadura de Deus que vai fazer vocês resistirem no dia mau. Nós vamos começar hoje e terminar no domingo que vem, tá bom? A armadura de Deus para o dia mau. Se o inimigo é espiritual, as armas também são espirituais. Paulo já havia falado sobre despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem, capítulo 4, versos 22 a 24, né? E aí diz respeito ao seu comportamento de acordo com a palavra.
você, ao ler a palavra, você vai se revestindo de Cristo. Você vai tomando a aparência de Cristo no seu proceder, na sua vida moral, na sua vida comportamental, não é? Mas agora, a vestimenta é descrita como uma armadura vinda de Deus. As armas são poderosas porque elas vêm da parte de Deus e não são fruto da nossa imaginação ou da nossa capacidade de criar ou articular estratégias e manobras. E aqui eu lembro que o movimento de batalha espiritual veio me ensinando uma série de estratégias e de manobras, não é? E isso está tão agora introduzido na nossa mente, que as coisas acontecem e a gente já logo fala, está amarrado, né? Uma estratégia. Quando nós sabemos que Satanás já foi amarrado na cruz, né? A ideia aí de mapeamento espiritual é uma estratégia, não necessariamente bíblica, aliás, não bíblica, mas inventada com um interesse genuíno, com boa vontade, mas a maioria das heresias, dos erros espirituais, né? Eles surgiram a partir de boa vontade. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito bem. Então essa armadura é a vestimenta que Paulo agora fala. Ela é vinda de Deus. Elas são poderosas porque vêm da parte de Deus, não são fruto da nossa imaginação, da nossa capacidade de articular estratégias. A expressão armadura de Deus tem sido entendida de diferentes maneiras por vários estudiosos da Bíblia e já renomados, né? Por exemplo, Martin Lloyd Jones, ele acredita que a expressão armadura de Deus se refere às grandes verdades do Evangelho, às doutrinas básicas da palavra de Deus. Então, para Martin Lloyd Jones, a armadura de Deus seria as grandes verdades do Evangelho, tá? Outro estudioso chamado William Gurnall, puritano, então lá do século XVII, sugere que a armadura de Deus é o próprio Cristo. Ele compara essa passagem de Efésios capítulo 6 com Romanos 13, versículo 14, onde o mesmo apóstolo ordena. Você pode abrir aí Romanos 13, versículo 14. O apóstolo Paulo mesmo ordena algo interessante. E alguém, se já tiver aberto, pode ler, por favor. Romanos 13, versículo 14. Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, William Gurnall, a partir dessa expressão revestidos de Cristo, né, ele entende que a armadura de Deus é o próprio Cristo. Com tudo que nós temos nele. John MacArthur Jr., que é um pastor atual, um pastor que vive hoje, ele afirma que todas as peças da armadura são instrumentos espirituais, não são fórmulas ocultas, são simplesmente os bens que cada crente herda em Cristo. Os bens que cada crente herda em Cristo. Muito bem. Então, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes diz que ele acredita que essas três interpretações se completam. A armadura é o próprio Cristo, com tudo que nós temos em Cristo. Tá bom? Ao descrever a armadura, é bem provável que Paulo não tenha se inspirado na figura do soldado romano que o guardava na prisão. Muitos comentaristas têm dito isso, né? Que Paulo estava algemado a um soldado, não é? Que o guardava na prisão, e esse soldado, logicamente, que mudava, né? Eles tinham turnos.
E Paulo então pregava o evangelho para aqueles soldados. Mas a ideia de muitos aqui é que Paulo, para falar da armadura de Deus, ele olhou para aqueles soldados que o guardavam, né? Lembrando a armadura que eles usavam na guerra, e ele foi então descrevendo. Mas o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele diz, olha, eu penso diferente. Penso que, muito possivelmente, Paulo, ao invés de pegar aquela imagem, ele pegou imagens do Velho Testamento, onde o próprio Deus, o próprio Salvador, o próprio Messias que viria, é apresentado como esse guerreiro, tá? É bem provável que tenha usado figuras usadas no Antigo Testamento para descrever o Messias como esse guerreiro. E esse Messias então já veio, né? Jesus Cristo. Esse guerreiro que veio para destruir os inimigos do povo de Deus. Essa imagem é bem comum no tempo de Paulo para os estudiosos da Bíblia, né? E principalmente o reverendo Augusto apresenta aqui Isaías 59, versos 16 a 19. Vamos abrir? Isaías 59, de 16 a 19. Quem pode ler com uma voz bem alta, bem forte, por favor? Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Muito bem, então aí, descrevendo o Senhor, o Messias, né, que viria. Muito bem, o objetivo de tomarmos a armadura de Deus é resistir. O crente é chamado a resistir, né? Esse verbo aparece várias vezes aí no texto. Aparece no verso 11, no verso 13 e no verso 14. Nós voltamos aí para Efésios, né? Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Nós focalizamos o verso 13, mas temos todo o capítulo 6 em vista. Então, nos versos 11, 13 e 14 aparece a expressão resistir, né? Do versículo 14 ao verso 18, mostram as ações prescritas para resistir. Ele diz: estai firmes. E a passagem poderia ser traduzida, de acordo com o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, da seguinte maneira: havendo já tomado toda a armadura de Deus, agora resistam ao diabo, orando em todo o tempo no Espírito. Segundo o reverendo Augusto, Paulo está ensinando que só podemos resistir depois de havermos tomado toda a armadura de Deus. Isso acontecer quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, né? Quando o Espírito veio morar em nós, e nós herdamos todas as coisas de Cristo, e agora diariamente nos apropriamos em termos práticos daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. E assim ficamos prontos para resistir às ciladas de Satanás. Para que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia para se apropriar, para firmar no seu coração, na sua vida, aquilo que Deus já te deu. Por exemplo, as promessas. Você pega uma promessa
essa promessa é para mim. Ela não aconteceu ainda, ela vai acontecer quando Jesus voltar. Ou então, a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, é uma promessa. Eu não preciso sentir, eu não preciso tocar, eu não preciso ver, mas é uma promessa, está dentro de mim, eu creio. Entenderam? Nós andamos por fé, não pelo que vemos ou pelo que sentimos. Então nós nos apropriamos, e nesse nos apropriar, não é? nós nos fortalecemos, ok? Então diariamente nós nos apropriamos em termos práticos daquilo que já é nosso em Cristo Jesus, e ficamos prontos para resistir às ciladas do diabo. Nós vamos andar um pouquinho mais, tá bom? Nós vamos entrar aí no terceiro ponto, e o terceiro ponto nós iniciamos hoje e seguimos na semana que vem. Nós vamos começar a ver as peças da armadura. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que ele não esmiuça as peças, né? Ele não vai tratar nas pequenas coisas. Ele trata de uma forma um pouco mais geral, certo? Mas nós começamos da maneira seguinte. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, isso você pode conferir na sua casa, Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, são poderosas em Deus. E isso ele fala contrastando com a expressão carnais. Ele diz, as nossas armas não são carnais. Por carnais, aqui você vai entender naturais, não é? Não são armas naturais, elas são poderosas em Deus porque são espirituais, não é? Em Efésios capítulo 6, versos 11 e 13, Paulo diz que a armadura é de Deus. E essa expressão aponta para a origem da armadura, mas também aponta para a natureza. Aponta para a origem, ela vem de Deus, mas também aponta para a natureza, ela é espiritual e não natural, certo? Quanto à origem, ela vem de Deus, e quanto à natureza, ela é espiritual. E aqui então nós passamos a um breve exame dessas armas, né? Para que nós possamos ver, para que nos seja revelado os valores que essas armas representam, porque elas procedem de Deus. Comecemos aí então pelo cinto da verdade, né? Cingindo, onde é que está? É o verso 14, né? Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Nós vamos tentar ver essas duas coisas agora, tá? Quanto à verdade como um cinto, o cinto era diferente desse cinto que eu estou usando aqui. Esse cinto ele tem uma função de segurar as minhas calças, de apertar a minha cintura, né? Eu coloco a minha camisa, ela fica mais bonita por fora, por dentro. Às vezes fica mais bonito por fora, depende da ocasião. Mas o cinto do guerreiro ele tinha funções diferentes. A primeira delas para firmar mesmo a roupa, né? Eles não usavam calça como nós, e às vezes eles precisavam então pegar a vestimenta lá de baixo e colocá-la aqui no cinto, né? Para dar mais mobilidade para as pernas. Era uma espécie de vestido. Imagina homens correndo no campo de batalha com aquele vestido. Complicado. Então eles faziam mais ou menos parecido com calções ou com calças, né? E aí, para fazer isso, eles colocavam na cinta. Também eles colocavam as suas armas na cinta. Também protegia essa região do ventre. Então veja que o cinto ele tinha vários objetivos. Possivelmente Paulo fala aqui, se refira à verdade ética, o oposto da mentira, de você não andar mentindo. Então o cristão que é acostumado com a mentira, ele vai ter problemas, né? No capítulo 4, verso 25, e no capítulo 5, verso 9, por exemplo, ele fala sobre essa verdade ética, sobre não andarmos mentindo. Fala sobre o que é verdadeiro, né?
e de fato protege o crente em toda sorte de males. Mas aqui, de forma especial, Paulo está se referindo à verdade de Deus, à verdade do Evangelho, como sã doutrina, sem erros, sem mentira, como faz, por exemplo, no capítulo 4, versículo 15, onde ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 15, você pode acompanhar comigo aqui: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui, em 4,15, é o conteúdo do Evangelho sem mistura, sem heresia, a verdade pura do Evangelho do Senhor, né? Em contraste aí com o versículo 14, de ventos de doutrinas. Então, firmado na verdade revelada de Deus, nas doutrinas puras do Evangelho, a igreja, o crente, estará pronta para o combate. Você está percebendo aí a necessidade de você ter um conhecimento puro da verdade da palavra de Deus? A confissão de fé, ela definiu igrejas puras. Então lá é dito o seguinte: as igrejas são mais ou menos puras, de acordo com nelas é ensinado o puro Evangelho na sua pureza, é exercida a disciplina e são usados os sacramentos, não é? Então há igrejas mais puras e igrejas menos puras, e isso, entre outras coisas, de acordo com o ensino. Igrejas que ensinam o Evangelho de maneira mais pura e igrejas que ensinam o Evangelho de maneira mais misturada, não é? Tá bom? E quem tem o Evangelho mais puro tem mais segurança, tem mais firmeza, e quando se der de frente com o dia mau, vai poder resistir com mais firmeza. Dúvidas e desconfianças na palavra de Deus são grandes brechas para que Satanás procura para derrubar o cristão. O cinto do soldado servia para amarrar as roupas frouxas, como eu já falei, para dependurar as armas, para proteger os rins, o lombo e o ventre, né? O sentido aqui é: a verdade de Deus será como um cinto bem ajustado em sua cintura. Tá bom? A justiça como couraça. Há dois sentidos em que a justiça precisa ser entendida aqui. Primeiro, no sentido de um caráter justo, atitudes justas para com o próximo. Um viver justo e reto serve de barreira eficaz contra as tentações malignas. E aí tem dois versículos citados, né? Capítulo 4, 24 e 5, 9. Você pode abrir a sua Bíblia, conferir. Você pode fazer isso aqui, pode fazer na sua casa, mas é bom você conferir. É bom você estudar mais, porque o ensino é precioso. Mas o segundo sentido, e o mais importante, muito possivelmente refere-se à justificação. Quando você crê em Jesus, a justiça de Cristo é imputada a você. É a isso que Paulo pode estar se referindo aqui. É bem provável que Paulo tenha em vista aqui a justiça que vem de Deus e que justifica o pecador. Então, por exemplo, quando você é atacado numa área assim, por exemplo, você caiu em pecado. Meu Deus, Deus não quer mais saber de mim. Mas aí você lembra que você está justificado em Cristo. E em Romanos capítulo 8, Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo. Mesmo que você tenha pecado, você não está em condenação. Você busca o perdão de Deus, você se arrepende, você confessa o pecado. Tudo isso faz parte da sua vida como crente, do seu relacionamento com Deus. Mas você não tem condenação para você. Não é? Muito bem. É bem provável que Paulo aqui tenha em vista a justiça que vem de Deus, que justifica o pecador,
esse é um dos temas prediletos de Paulo. Ele fala muito sobre isso na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, né? A nossa justiça moral, a minha justiça própria, mesmo que produzida pelo Espírito Santo, ela é misturada com o pecado, porque o pecado ainda habita em mim, não é? Mas a justiça de Cristo, a justiça posta na nossa conta, funciona como uma couraça contra todos os ataques do diabo. Em Romanos 8, Paulo desenvolve esse tema em detalhes. Eu já citei, ele começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. Lá no versículo 33, ele diz assim: é Deus quem os justifica. Quem é que vai levantar a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, né? E nos versos 38 e 39, Paulo diz: portanto, nada nem ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, ou seja, Deus não deixará de amá-los de forma nenhuma. Mesmo quando você peca, Deus não deixa de te amar. Ele pode até te disciplinar. Pode te disciplinar. Mas é a disciplina de um pai que ama o filho e que quer ensinar o filho como é que se vive de acordo com o caráter do pai. Nós vamos parar aqui, não é? Os irmãos guardem esta apostila. Na semana que vem nós vamos dar uma examinada nas outras partes da armadura, tá bom? Justificados, portanto, pela fé, diz Paulo, nós estamos revestidos da couraça da justiça. Não na couraça da nossa religiosidade, da nossa justiça própria, da nossa habilidade de orar muito, de fazer oração bonita perante a igreja, não é? Essa couraça não é carnal, não é humana, não é natural. Essa couraça da justiça vem de Deus. Vamos orar? Quero convidar você para ficar em pé. E especialmente meu irmão, minha irmã. Quem sabe você caiu em pecado nessa semana. Quem sabe não foi nessa semana, quem sabe foi nesse mês. Quem sabe foi no ano passado. Quem sabe foi no passado. E esse pecado tem incomodado você. Satanás tem jogado na sua mente. Deus não quer saber de você. Você fez aquele pecado lá. Deus não quer saber de você. Isso é uma mentira de Satanás. Se você está justificado em Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Você já está justificado. Deus ama você. Se você está em Cristo, os seus pecados foram pagos na cruz. Você deve sim se arrepender. Você precisa sim confessar o seu pecado, mas também precisa descansar em Jesus, na obra de Jesus. Você precisa confiar na obra que Jesus fez a seu favor na cruz. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa manhã. E obrigado, Senhor, porque nós falamos de pecado, sim. Porque o pecado é uma ofensa contra o Senhor. Mas falamos da perspectiva de que Jesus já pagou o nosso pecado na cruz, já realizou a sua obra. E o Espírito Santo também já aplicou isso à nossa vida. Então nós podemos viver com alegria na Tua presença, descansados de toda a luta. Podemos, ó Deus, saber que o Senhor nos ama e nunca deixará de nos amar. E que o Senhor vai nos levar para morar com o Senhor. Porque, entre outras coisas, é isso que o sacrifício de Jesus comprou para nós. Obrigado pela Tua graça, que é tão profunda e tão maravilhosa. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a descansar no Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação e a presença do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo aos nossos corações, nos dando a certeza de que nós já estamos perdoados, nos levando a nos arrepender do pecado, nos levando a buscar uma vida de santidade diante de Deus. Que tudo isso
Que a Trindade excelsa possa estar com os irmãos, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, a cada um.